Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da onde você estiver. Ah, eu, eu não sei se vocês repararam, mas a Venezuela, com Maduro, supostamente estão recebendo aviões, aviões de guerra da Rússia, usando a seguinte falácia, a seguinte argumentação, de que estão se preparando para uma suposta invasão dos Estados Unidos ao país deles. Mas isso é uma falácia, isso aí é uma mentira. Isso aí está indicando, provavelmente, pelo que eu estou percebendo pelas notícias, é que talvez a Rússia está querendo fazer uma pressão sobre o governo de Bolsonaro e imaginando ou tentando criar, que nem era criado após Guerra Mundial, tentar criar uma Guerra Fria, que é o quê? É uma das estratégias que os países lá no passado, depois de 70 anos, acabou-se a Segunda Guerra Mundial oficialmente, e também depois a queda do muro de Berlim. Então se iniciou o quê? Uma Guerra Fria, onde as duas maiores potências, que eram Estados Unidos e Rússia e a China, não se confrontavam diretamente, mas pegavam países de segundo mundo, países pobres, que um apoiava e o outro apoiava, e começavam a colocar esses países em guerra. Então o brasileiro tem que começar a ficar esperto, porque a Rússia me parece que está querendo usar do mesmo propósito de eles ajudaram e deram apoio a Hugo Chávez, depois a Maduro, para a implementação do Estado comunista socialista na Venezuela. Estão empurrando o venezuelano para poder vir para o Brasil. Isso aí também é uma estratégia. Não fique você pensando que lá não tem comida, lá não tem o que se fazer. Tem sim. O governo toma a propriedade das pessoas, o governo proíbe a produção, depois ele não proíbe só a produção, ele proíbe a doação, ele proíbe a Cruz Vermelha, ele proíbe qualquer órgão internacional de levar comida e de ajudar essas pessoas. Por quê? Porque o interesse deles é empurrar os seus próprios cidadãos a cruzarem as suas linhas de fronteira para invadir outros países, para começar a fomentar a mesma situação que eles fizeram na Venezuela. Isso é uma estratégia, isso aí é usado por todos os órgãos e governos de outros países que querem invadir. Por que você acha que a Europa inteira foi invadida e está sendo invadida por imigrantes islâmicos? Isso aí é estratégia. Isso aí é estratégia pelos países islâmicos, isso é estratégia usada por eles para poder mandar imigrantes para esses países, para poder começar a criar leis para favorecer esses imigrantes, para depois eles virem através desses imigrantes tomar posse desses países. Isso aí, vocês estão entendendo? Então, isso aí sinaliza que a Rússia está querendo fomentar uma guerra entre Brasil e Venezuela, agora que Bolsonaro ganhou. E nós não podemos ser burro de cair na lábia e na esparrela de querer fomentar e entrar num combate direto contra a Venezuela. Pode ser pedido pelos Estados Unidos, pode ser pedido por qualquer outra pessoa, mas o Brasil não deve entrar num confronto direto e armado com a Venezuela por fomentação da Rússia ou pelo próprio Estados Unidos. Se o Brasil tiver que fazê-lo, ele tem que fazer por ele mesmo. Nada de como era na Guerra Fria, os países entrar em guerra um contra o outro por causa de outros governos que vêm fomentar e trazer essa ideia. De maneira nenhuma. Nós jamais devemos entrar numa situação de guerra ao qual existe outros interesses por trás. A gente não sabe quais são esses outros interesses. Se a Rússia quer ajudar o povo venezuelano, por que a Rússia não manda comida? A Rússia tem comida. Por que ela não manda comida?
Não, mas eles não vão mandar comida para Venezuela. Eles não querem ajudar o povo venezuelano de verdade. O que eles querem é fomentar a guerra cada vez mais, para que países que nem o Brasil, que estão se levantando contra o comunismo na América Latina, entre em um confronto direto. Porque isso aí é um confronto que é fomentado pela Rússia através da Venezuela, tentando atingir os Estados Unidos, o qual eles nunca querem, nunca vão entrar no confronto direto, mas eles querem que outros países que tenham relações ligadas aos Estados Unidos entrem em guerra, porque é isso que eles querem. É um braço de poder. Eles querem mostrar através da Venezuela atacando o Brasil, ou o Brasil atacando a Venezuela, o quanto eles são poderosos, o quanto eles são influentes. Por isso a Rússia está mandando caças russos para a Venezuela, para tentarem fomentar uma guerra. E Maduro e sua segurança nacional estão cogitando, e teve notícia aí, vocês podem puxar essa notícia, a Venezuela cutucando os Estados Unidos, querendo comprar caças usados, que os Estados Unidos não usa mais, querendo comprar os F-25. Não sei se é os F-25, mas é aviões da Força Aérea Americana. Então isso quer dizer o quê? Tentando cutucar a ferida, querendo dizer que está querendo entrar em guerra, que é uma forma de provocação. Isso aí sempre foi usado por estratégias militares, por aqueles que querem fomentar uma guerra. Então, a Rússia não manda comida para o povo venezuelano, então manda armamento de guerra. Então isso significa que não existe um interesse justo de ajudar o povo venezuelano. Porque se a Rússia quer ajudar o povo venezuelano, então manda comida, não manda aviões de guerra, não manda aparelhos militares para imaginando uma possível guerra entre Venezuela e Estados Unidos. Estados Unidos nunca vai entrar numa guerra direta com a Venezuela. Isso aí vocês podem ter certeza. Se os Estados Unidos tiver que depor Maduro, eles vão usar qualquer país aqui da América Latina. Não é praxe dos Estados Unidos entrar em um confronto direto numa situação em que vive a Venezuela. Porque se eles quisessem fazer isso, eles já teriam invadido Cuba, que era vizinho deles lá, e já tinha tirado a família Castro lá. Eles não vão fazer isso, esquece isso aí, tá? Se eles tiverem que usar, eles vão usar países vizinhos, porque não é viável para os Estados Unidos entrar num confronto direto com a Venezuela agora, e nem em situação nenhuma, tá? Então, a única guerra depois da Guerra Fria que os Estados Unidos entrou diretamente foi lá no Iraque, mas é um outro contexto, é uma outra situação que não tem nada a ver com uma situação de hoje, tá? É tanto porque metade dos Estados Unidos são governo comunista, governo socialista, e metade é governo democrático. Então essa grande metade socialista comunista dos Estados Unidos jamais vai aprovar, o Senado americano jamais vai aprovar uma invasão à Venezuela nesse momento. Isso é impossível de acontecer, mas pode sim a direita americana influenciar outros países como Brasil, países vizinhos à Venezuela, atacarem e invadirem a Venezuela. Isso aí pode ser possível. Então a minha pergunta é: por que a Rússia quer ajudar a Venezuela com aparelhos militares? Por que não ajuda a combater a fome, não ajuda a combater a miséria? É porque isso aí é estratégia deles, fomentar uma guerra aqui na nossa vizinhança, para pôr o nosso país, ou qualquer país da Venezuela que é contra, porque já está aparecendo países contra esse regime ditatorial comunista de Maduro, encabeçado por Chávez. Então a Rússia, ela quer uma guerra na América Latina, ela quer começar a mostrar força aqui na América Latina, que nem estão fazendo lá na Síria, que nem estão usando a Síria naquela parte naquela parte árabe para estar fazendo queda de braço com os Estados Unidos. Eles mesmos não vão se confrontar,
mas ficam pegando outros países e colocando em combate, tá? Então o povo brasileiro tem que ficar esperto e não permitir que o nosso Senado ou o presidente entre numa guerra influenciado por Estados Unidos ou pela própria Rússia, tá? Se eles quiserem, eles que entrem em confronto direto. O Brasil não precisa disso. O Brasil não precisa de guerra, tá?